pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao TBcast Entre Humanos, o podcast que fala exatamente sobre o que importa, as pessoas. Aqui acreditamos que cada pessoa é única e cada história é importante. Antes da gente começar, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e ligar o sininho para não perder nenhuma informação. Recado importante para vocês hoje. Vocês conhecem a Tebelus Target? Bom, a Tebelus Target é uma consultoria de recrutamento, seleção e alocação de profissionais. Você está com alguma dificuldade na sua equipe? Precisa de um time muito motivado? Está aqui a sua solução. Procure a Tebelus Target. Aqui na tela vocês vão ter acesso ao nosso QR Code. Basta entrar em contato. A gente vai ter o maior prazer em te atender e solucionar todas as suas questões. Em 72 horas você já começa a receber os seus primeiros candidatos. Queria agradecer hoje, então, para a gente começar com essa super participação. É uma honra ter aqui a Ti. Ellen, seja muito bem-vinda, nossa super especialista e nossa consultora de carreira aqui na Tebelus. Eu que agradeço por ser convidada para participar desse momento tão especial, né, que é participar do podcast da Tebelus, o TBcast. Agradeço aí muito por esse convite e por participar desse momento. Eu que te agradeço. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma coisa que você vê pouco, que é LinkedIn, processo seletivo. Queria começar perguntando para você qual que é a importância do LinkedIn de modo geral para os profissionais hoje. Tá. O LinkedIn hoje é a maior e a principal ferramenta e rede social profissional do mundo, né? Então, qual que é a importância do LinkedIn hoje para as pessoas? Todas as oportunidades, todas as maiores empresas, todas as melhores aí vagas estão alocadas ali dentro do LinkedIn, né? Então, qual que é a importância realmente? Através dessa ferramenta, você consegue criar autoridade, você consegue mostrar o profissional capacitado que você é ali dentro. E tem uma frase que eu acabo sempre trazendo para os clientes que é: quem não é visto não é lembrado. Hoje a gente percebe uma movimentação muito grande para o digital. Então, a gente precisa realmente se adaptar a essas mudanças, né? Então, o LinkedIn, ele tem realmente essa importância que é mostrar a sua competência, a sua capacidade profissional, mostrar realmente ali no que você é bom, quais são as suas ideias, né? O que você gosta, o que você não gosta, mas tomar cuidado também, tá, galera? Um recado importante para vocês aí, toma cuidado, porque o LinkedIn é uma rede profissional, tá bom? Ótimo. A gente vê muito a questão de competências, né, dentro do LinkedIn, elas são as famosas palavras-chave ali, né? Qual que é a diferença, Ti, entre hard e soft skills? Tá. O hard skill, ele tá muito mais relacionado a competências técnicas, enquanto o soft skill tá relacionado a competências comportamentais. Então, competências técnicas, o que seria? Uma expertise em um software ou Excel avançado, e o que seria uma competência comportamental? Habilidade de comunicação, resolução de problema. Então, essas duas competências, elas têm que estar vinculadas, as duas se conversam ali entre elas. Legal. Hoje eu estava conversando com um lead e ele me fez uma pergunta, e é uma pergunta que a gente sempre trabalha com eles, né? O que é o network no LinkedIn, mas principalmente, qual é a importância dele? Sim. Olha, basicamente, network significa rede de contatos ou rede de relacionamento. Então, network seria realmente ali criar relacionamento com as pessoas, seja no LinkedIn, seja profissionais que trabalham junto com você, seja com líderes ou liderados. Então, criar network basicamente é criar essa rede de contatos, essa rede de relacionamento, se cercar de pessoas que fazem sentido para o seu perfil profissional, se cercar ali de pessoas que agreguem para o seu perfil, né? O LinkedIn, ele tem o SSI, para quem não conhece, é uma ferramenta sensacional para você medir o sucesso do seu perfil, e ele também tem a métrica encontrar as pessoas
pessoas certas. Então, o network também está relacionado em encontrar as pessoas certas para o seu perfil, trazer para próximo de você ali quem faz sentido, seja um recrutador, seja um líder, né? Seja alguém que possa contribuir um conhecimento, né? Participar de grupos, participar de conversas, workshops, né? Participar de feiras, tudo isso entra em conjunto aí com o network e é extremamente importante hoje para a vida profissional. Sem dúvida. Eu vou aproveitar esse gancho, gente, com vocês, tá? Por favor, quando vocês forem mandar uma mensagem, principalmente se tratando de recrutadores, não é mandar: "Oi, tudo bem? Segue meu currículo". Pensem que tem uma pessoa ali do outro lado que ela precisa de uma informação. Não é mandar um texto e quando o recrutador não responde, você manda um ponto de interrogação na sequência, né? Não vai resolver, o recrutador ele não vai te responder desse modo. A demanda hoje dos profissionais é muito alta. O nosso SLA de recrutamento e seleção, ele realmente caiu muito o nosso prazo. Então, hoje nós temos 72 horas para começar a apresentar os candidatos, né? Então, isso para o recrutador é uma demanda muito corrida. O profissional ele tem que estar muito preparado para isso. E o candidato também tem que ter esse cuidado. E faço das minhas palavras também para os recrutadores. Gente, deem retorno. Pode ser um retorno automático, mas deem um retorno para o candidato. A gente tem vários profissionais que eles ficam meses esperando uma devolutiva. E se não for por parte das job hunters, muitos deles não conseguem esse retorno. Então, já que a gente fala aqui sobre essa questão humana, né, a humanização, lembrem que do outro lado da cadeira tem uma pessoa, existe uma ansiedade. Para os recrutadores, sempre se coloquem naquele lugar, né? É o que eu sempre converso, né? A gente Sim. fala muito disso. Gente, se vocês estão desse lado da cadeira hoje, é porque vocês já estiveram do outro lado e vocês sabem o quanto é frustrante, desgastante, muitas vezes desmotivador. Então, não façam isso com o candidato. E candidatos, por favor, lembrem que pro recrutador é muito difícil também. São 15 minutos, 30 minutos, os quais a gente precisa avaliar vocês. Porque se a gente errar, o gestor não fechar essa vaga, a gente volta lá no início de novo. Então, existe sim uma cobrança muito grande para ambos os lados, tá? Tá, eu gostaria de aproveitar esse gancho para trazer uma questão muito importante, né, que você falou, não mande somente um oi, segue meu currículo. Gente, falando para vocês também, a venda pessoal, a venda profissional, ela acontece através do momento que você consegue se descrever como pessoa e como profissional também. Então, monte ali um pouco das suas características. Oi, gostaria de me apresentar, muito prazer, sou fulano de tal, tenho competências que seriam relevantes para o seu momento atual, porque aconteceu dentro da nossa equipe, né? A gente Sim. contratou pessoas que souberam se apresentar de forma efetiva e clara. Tem um dado muito significativo de que um recrutador ele leva de 5 a 30 segundos para analisar um currículo. Então, quanto mais prático for essa leitura, essa didática de pegar e captar essas informações, melhor é para o recrutador e melhor é para o candidato, porque dessa forma ele tem mais chances de participar de um processo seletivo. Sem dúvida. Pensando no que você colocou, esse tempo do recrutador é muito curto, É né? valiosíssimo, né? Exato. E o que que ele busca? O que que o recrutador busca? Tá, muito legal, tá? O recrutador, eu sinto que hoje eles querem autenticidade. Pessoas autênticas, pessoas com personalidade. Fuja, candidato, fuja de respostas prontas. Ah, não fale que você é perfeccionista, fale que você é uma pessoa apegada a detalhes. Os recrutadores estão saturados já, eles não aguentam mais ouvir esse tipo de resposta. Então, primeiro, eu acho que é uma questão muito mais profunda, de olhar para dentro e identificar quem eu sou.
que eu gosto de fazer? No que eu sou bom, no que eu preciso melhorar? E a partir dessa pergunta interna que você consegue pegar ali e ter as respostas, né? Mas eu acho que é algo muito mais profundo de olhar, porque hoje foge realmente ali do que é pronto, né? Autenticidade é uma coisa que é muito valiosa e é muito difícil você encontrar um profissional autêntico hoje no mercado. Sem dúvida, além do medo, né, a gente nunca sabe o que falar. É uma coisa que a gente escuta pra caramba nas Sim, preparações, né. "Nossa, mas eu posso falar isso? Como que eu falo é o medo, isso?" né? Sim, é o receio do até onde eu posso ir e até o que aquele recrutador quer escutar também, né. Sim, Eu acho que nesse lado a gente vai pela questão também da empatia, né. sim. Você consegue sentir qual é o volume daquela conversa, como que ela tá se encaminhando para você saber o que você precisa dar continuidade ali, Eu né. gosto muito de trazer a visão do outro para o cliente, né? Sim, O que que o recrutador quer saber? Porque baseado no que ele quer saber, você consegue entender como você pode encaixar sua resposta. Igual um me fale sobre você. Ele não quer saber sobre a sua vida inteira, sobre a sua trajetória inteira desde 1999. Ele quer saber ali como você pode agregar para a empresa, o que a sua trajetória profissional pode trazer de benefício para a empresa, se o seu perfil é compatível com a cultura da empresa. A sim, empresa ela sempre vai pensar o que é benéfico para ela. Então, através desse pensamento, você já consegue ali entender qual é a informação que eu preciso trazer para dentro de um processo. Então, me fale sobre você. O que que é muito importante trazer? Características pessoais. Sempre se apresentar com o seu nome, tá, gente? Eu vejo muitos vídeos de pessoas falando: ai, não, mas o recrutador perguntou meu nome. Você entende que ele analisa vários currículos? Ele não vai lembrar exatamente quem é você. Ele vai te conhecer no momento da entrevista. Então, se apresente, seja cordial, conte um pouquinho sobre você. Depois você passa ali para o seu histórico profissional, trazendo, né, um resumo das suas qualificações, um resumo da sua trajetória, né? Eu acho que é muito importante a gente saber contar quem a gente é ali nesse momento, porque, igual você falou, são 15, 30 minutos onde o recrutador ele precisa pegar sim. ali um pouquinho de você. Então é muito importante você saber como trazer tudo isso de informação, né? Então, realmente, saber sobre você é extremamente importante para uma entrevista. Sim. E qual que é o principal erro cometido num processo seletivo, seja pelo candidato ou pelo próprio recrutador? A falta de preparo. Sem dúvida nenhuma, a falta de preparo é o principal erro. Porque muitas vezes, tanto da parte do recrutador quanto do candidato, muitas vezes o recrutador também vai para um processo seletivo sem saber o que ele está fazendo ali, sem saber qual é o perfil que ele precisa encontrar ali dentro daquele candidato. E o candidato também, muitas vezes, ele vai para o processo seletivo sem saber o que a empresa faz. Quem é a empresa? Quais são a missão, visão, valores? Qual é a razão da empresa? Sem saber, muitas vezes, o nome do recrutador. Gente, é extremamente essencial saber o nome da pessoa com quem vai falar com você. Sim, Entender ali quais são os principais desafios da vaga, né? E a solução é realmente estuda, pesquisa, tenha um carinho ali em entender, né? Se faz sentido também para você. Isso é uma outra coisa que eu acabo pegando muito no ponto com os clientes, que é num processo seletivo, não é só a empresa que está avaliando um candidato, mas o candidato também deve avaliar a empresa, porque senão a gente entra naquele, vou aceitar porque me chamou, né? Vou aceitar por aceitar, mas eu não sei se faz sentido para mim. Eu não sei se a cultura da empresa faz sentido com o meu propósito de vida. As sim. coisas elas têm que estar alinhadas ali, senão não dá certo. Senão é mais uma experiência a curto prazo para depois você ter que encontrar outra. Sim, isso a gente tem bastante, né, de ver Sim, profissionais que infelizmente foram por impulso, né, sim. para dentro dos processos seletivos, acabaram aceitando a proposta sem prestar atenção realmente, né. As pessoas esquecem que dentro do processo seletivo elas podem perguntar, elas devem Devem. perguntar para o Uhum. recrutador, né. Do mesmo jeito que a gente teve um caso essa semana que passou, de uma cliente nossa que foi para uma entrevista de uma vaga
que a recrutadora não sabia a existência dela e ela tinha um papelzinho, só para vocês terem ideia, gente, era um post-it, ela mostrou para nossa cliente as perguntas que ela tinha que fazer. Ela não sabia qual era o título da vaga, ela não tinha informação nenhuma. Então, nesse momento, vale também o candidato entender que aquele recrutador está numa situação muito difícil. Sim. Então espera, deixe as perguntas para a próxima etapa, deixe também a pessoa à vontade, né? Como nós tivemos o caso de um cliente nosso que no momento de tão nervosismo por conta do modo como foi tratada a entrevista, ele estava na quarta etapa do processo seletivo e foi uma mesa com 4 pessoas e ele se apresentando. Ele esqueceu se ele era casado, solteiro, e ele não lembrava o nome dele, né? O nível do nervosismo daquela pessoa foi tão grande que ele esqueceu. E Sim. assim, foi daquele recrutador naquele momento chegar e falar assim: calma, tá tudo bem, vamos começar de novo? Quer Então, uma água? sim, Né? Vamos respirar? é um cuidado. A água a gente sempre fala, né? Nas Sim. preparações, tem uma água próximo de você. Respira. Respira. Ninguém vai morrer por conta Sim. disso, né? Acho que isso faz muita diferença dentro de todo o processo. E também essa parte que você falou que muitas vezes o recrutador ele não tem as informações necessárias, vai um toque para os gestores, né? Como o gestor quer que o recrutamento seja assertivo se ele não consegue descrever o profissional que ele deseja ter? Sim. Então ele precisa saber descrever ali o que é importante para mim, o que eu preciso no meu time que está faltando, quais são as competências, quais são as habilidades. Então precisa mais desse tato também, O olhar humano de o olhar novo. humano. Bom, Ti, obrigada pelo tempo hoje. Queria saber se você quer dizer alguma coisa, deixar alguma informação importante. A sua frase de efeito que eu já falei para você que eu já roubei. Mas se você tiver alguma informação para passar, acho que esse é o momento. E de novo, obrigada de verdade por estar aqui comigo hoje. E eu que agradeço, tá, por essa oportunidade. Fico muito feliz, né, por ser convidada para participar do TBcast. E eu gostaria de deixar uma mensagem aí para vocês que é: se preparem, né? A vida, ela tem altos e baixos, e quando a gente não tá preparado, a gente é pego de surpresa. Para que você não seja pego de surpresa, a única solução é se preparar, pensar a longo prazo. Então essa é a minha mensagem para quem tá do outro lado assistindo. Obrigada, meu bem. Gente, muitíssimo obrigado para todos que ficaram até aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou algum tema que vocês gostariam que a gente colocasse aqui, por favor, deixem no comentário. E não fica aí paradinho, não esquece. Curte, comenta, compartilha e liga o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. Obrigadão, gente. Até mais.